E aí, Pedro, fica aqui a minha explicação do item 6 da especialidade de animes. Você tem que fazer um relato em áudio e vídeo de 5 animes que você assistiu. Esse relato deve conter o nome, é claro, o título. Quando a gente fala título, a gente se refere ao título original, no idioma original. Caso ele tenha sido distribuído oficialmente no Brasil, aí sim vale os nomes brasileiros, tá? Também deve dizer o gênero, né? Os gêneros, né? Sempre são vários, a qual esse anime pertence, e também uma breve sinopse, ok? Então vamos aqui à minha parte. Vou fazer uma colinha aqui, ó. Primeiro, 1986. O nome da série é Dragon Ball. Na verdade, lá no Japão, ele é conhecido como Doragon Boru. Doragon Boru. Tá? Isso é um anime que é derivado não, ele é inspirado no mangá homônimo, ou seja, ele tem o mesmo nome, né? O mangá é Doragon Boru, de 1974. E aí, a Toei Animation produziu em 86, cerca de 2 anos após o lançamento do mangá. O mangá ainda estava em curso. Lançou a série animada, ou seja, um anime. Qual é a história do Dragon Ball? Dragon Ball conta a história de um alienígena que cai na Terra e perde a memória. Esse alienígena tinha uma missão a ser cumprida na Terra. Porém, justamente por conta da memória que ele perdeu, ele não consegue e acaba vivendo uma vida mais ou menos normal. Normal para alguém diferente como ele. O protagonista chama-se Son Goku. Son Goku. E para ficar um pouquinho mais fácil aqui para os brasileiros, ele acabou sendo conhecido como apenas Goku. Esse foi o primeiro. Segundo, Saint Seiya. Saint Seiya é interessante no título porque o Kurumada Sensei, né, o autor, Masami Kurumada, ele usa palavras em japonês, porém com leituras próprias. Ele inventou leitura para as coisas. Por exemplo, a palavra cosmo, que é muito comum dentro da história, ela é escrita como chu, universo. Então o título não ia ser diferente. O título, sendo lido por um japonês, ele leria como Seitoshi Shinwa. Mas Saint Seiya tem um nome em inglês, que é o nome internacional, e também é o nome oficial, que é Saint Seiya. Significa Santo Seiya. Isso faz sentido dentro da história, porque na história é dito que todos os seguidores da deusa Atena são santos. Igual São Paulo, Santo Antônio, essas coisas. Bem, o mangá é de 1985 e o anime começou em 86. Então foi bem mais rápido do que o que aconteceu com o Dragon Ball. Nessa história, eu esqueci de falar dos gêneros, né? O Dragon Ball é fantasia, aventura e comédia. Já o Saint Seiya é drama, aventura, e mitologia. E voltando aqui ao Saint Seiya, a sinopse é que em um mundo onde uma realidade onde os deuses de fato existiram e existem, 10 jovens que são órfãos, são treinados para se transformarem em santos de Atena. Tá? Esqueci de falar, o nome em português de Saint Seiya é Cavaleiros do Zodíaco. Então, eles são treinados para virarem santos de Atena. Desses 10, 5 tornam-se os protagonistas da história. É claro que, como o nome da série é Santo Seiya, o protagonista mesmo é o Seiya. Mas, em geral, os 5 movem a história, né? Resolvem as coisas, não é somente o Seiya.
Então, nós vemos aí a história deles descobrindo serem santos de Atena, depois eles conhecem Atena e vão ajudá-la a resolver os problemas que a deusa da sabedoria tem que resolver. Terceiro, Tenku Senki Shurato. Essa série ela era um mangá em 1990, porém já foi animada em 89. Olha que estranho, não é? Pois é, no caso do Shurato, como foi conhecido no Brasil, ele começou a ser feito junto, tanto o anime quanto o mangá. O anime, inclusive, foi ao ar antes do primeiro volume do mangá. O gênero é mitologia, ação, mistério. Essa série conta a história do protagonista chamado Shurato e seu amigo Gai, que durante um campeonato de artes marciais são, vamos chamar assim, teletransportados para um lugar que eles não conhecem, chamado Tenkukai, que nada mais é do que o paraíso para os budistas. E dentro desse mundo, eles acabam se separando, pois o Gai encarna uma personalidade totalmente diferente da dele e tenta matar o Shurato. E o Shurato não estava sabendo de nada, não estava entendendo nada. Ele tem que aprender quem ele é no Tenkukai e o que estava acontecendo. Nessa série a gente vê as histórias do Shurato tentando reaver a amizade do amigo e resolvendo os problemas desse mundo também. Quarto, Shimpi no Sekai Eru Hazard. Essa série foi conhecida no Brasil como El Hazard. Ela é de 1995. E por que eu coloquei ela aqui? Porque ela não tem mangá. Muitas pessoas acham que todos os animes são inspirados em obras literárias, mas não é verdade. A maioria é. Mas muitos animes podem ser simplesmente ideias originais ou inspirados em jogos, em qualquer coisa. Qualquer coisa pode inspirar anime, porque anime é só uma série. Só que em vez de ser filmada, como estamos fazendo, ela é animada. Só isso. Então, qualquer inspiração, melhor dizendo, a inspiração pode vir de qualquer lugar. No caso do El Hazard, é uma história original. Ela foi publicada em 1995, começou, né, a ser transmitida em 1995. É de comédia, de isekai e de aventura. Eu gosto muito de séries de aventura. E, por último, nós temos a série animada Digimon Adventure, conhecido aqui no Brasil como Digimon apenas. Ela é de 1999 e ela também não tem versão mangá. Né? Ela tem jogos e tudo, mas mangá ela não tem. Ela foi direto pro anime. Conta a história de 8 crianças que são transportadas, isso é muito comum dentro do gênero Isekai. O Digimon não é considerado Isekai, porque eles voltam pro mundo deles, mas é bem comum, né? Então eles são transportados do mundo deles para um outro mundo, um Isekai, e lá eles descobrem que o mundo é digital, porém para eles era real. E eles acabam criando vínculo com 8 criaturas desse mundo, os Digimons, e ficam amigos. E aí eles têm um monte de aventuras para tentar voltar para casa e resolver os problemas deste mundo. Então, esses foram os 5 animes que eu resolvi relatar aqui para você. Observe que eu escolhi uma linha que faça sentido
né? Eu fui dos origens de mangá até os originais, todos de aventura, mas isso é uma coisa que eu escolhi. Você vai escolher a linha de raciocínio que você quiser, inclusive nenhuma também. Mas é simples, é só isso. 10 minutinhos aqui, 2 minutos mais ou menos cada um. Ok? Espero que tenha entendido.